Pai. A Bíblia diz que Ele se tornou nosso Pai através de Jesus, fomos recebidos na família de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que os que creem e recebem a Jesus, é dado a estes o direito de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 15, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, afirmando que somos filhos de Deus e podemos chamar Deus de Pai. Isso também está em Gálatas 3, 26 e tantos outros textos da Bíblia. Então, como filhos, nós podemos buscar e ter e viver intimidade com o nosso Pai Celestial. É onde estão aqueles que são verdadeiros filhos de Deus e que estão buscando intimidade com o seu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Deus é um ser relacional que fala e que ouve e que responde. E a oração, a nossa oração, ela não é um monólogo quando só uma pessoa fala, ela é um diálogo, né? Nós podemos falar com Deus e ver Deus responder de várias formas, principalmente com um testemunho interior, falando conosco através do Espírito Santo. É ao vivo, né? Aleluia, desculpa, precisei soar o nariz. Mas vamos lá. Eu me lembro de um testemunho que pode nos permitir ilustrar esse ponto aqui. Uma serva de Deus que estava orando, estava buscando a Deus para que o Senhor lhe desse respostas na sua vida, viesse em seu socorro, na sua intimidade. Qual é essa serva de Deus? É uma serva de Deus, é uma missionária, e ela estava buscando ao Senhor, e ela estava com uma dívida que ela não conseguia pagar, e ela então disse: eu vou buscar o Senhor aqui até que, na minha intimidade com Ele, dentro da minha casa, até que Ele me socorra, até que Ele venha em meu favor. Ela não contou para ninguém a sua situação. Nesse caso aqui, ela contou só para Deus. Não que a gente não tenha o direito de falar com os santos, como diz a Bíblia, né? Romanos capítulo 12, versículo 13, fala sobre nós compartilharmos ou comunicarmos com os santos, e outros textos também falam sobre isso. Levar as cargas dos outros, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 9 e 10, diz: fazei bem a todos, principalmente aos irmãos, a família de Deus. Primeira epístola de João 3, 18, 16 ao 18, fala sobre nós manifestar o amor ao próximo, aos nossos irmãos, suprindo as necessidades uns dos outros. Então são muitos textos que dão base para que haja caridade cristã, fraternidade, cumplicidade, parceria entre nós. Porém, essa serva de Deus decidiu falar só com Deus, e depois de muitas horas na sua casa falando com Deus, de repente um carro buzinou na frente da sua casa, e ela saiu lá, estava no portão uma irmã que tinha sido tocada pelo Senhor para ir ali entregar o valor, a quantia que ela precisava para pagar a conta que ela devia, que era totalmente impossível para ela. Aleluia, aleluia. Veja a importância do secreto, da intimidade com o Senhor dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Em segundo lugar, o texto diz: quando estiveres orando, não useis de vãs repetições como os pagãos, né? O versículo fala, glória a Deus, versículo 7, versículo 6 e 7. O que é vãs repetições? É tipo um mantra, né? Mensagens decoradas. Vocês devem saber de algumas. Eu no passado sabia de várias que eram decoradas, que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe. A oração não é um mantra, não são coisas decoradas, repetitivas. A oração é algo espontâneo, que você fala do profundo do seu ser, do seu espírito, da tua alma, possuído, dominado, influenciado pelo Senhor Espírito Santo. Pois o Espírito Santo foi enviado, pastor Joelson, e Ele está conosco, e a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. Romanos 8, versículos 26, diz que não sabemos orar da forma certa, e é Ele, o Espírito Santo, quem age, quem nos ajuda, aleluia, para que a gente possa fazer a oração que os céus recebem. Versículo 27, 28, ele diz que se assim acontecer, aleluia, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que
amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Tem alguém que ama a Deus aqui esta noite? Levante a sua mão. Você não está só, o Espírito Santo está com você para te ajudar em todos os momentos, principalmente na tua vida de oração, para que tenhamos, aleluia, vida de intimidade com o nosso Deus, através da oração inspirada, espontânea, momentânea, pelo mover do Espírito de Deus em nós. Nós podemos falar com Ele. A gente começa a falar. Quando o Moody foi interrogado sobre o que fazer, como orar de forma correta, ele simplesmente diz: apenas comece a orar, e depois continue orando, e depois continue orando. É isso. Só se disponha a orar e peça ao Espírito Santo que te ajude, e permaneça ali, resistindo à natureza humana que não quer orar, mas o nosso espírito que veio de Deus, aleluia, busca intimidade com Deus. Então a gente permanece ali e o Espírito Santo vai nos mover, e as palavras vão fluir espontaneamente, e nós vamos falar com o nosso Pai que está nos céus e que nos ouve. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, a Bíblia diz que devemos louvar ao Senhor no percurso da nossa oração. Pai que está no céu, é uma forma de adoração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então nós precisamos louvar, adorar a Deus na nossa prática da oração, na nossa vida pregressa, na nossa vida diária, na nossa caminhada de fé. Nós somos salvos, queridos, com dois propósitos. Quantos propósitos? Dois propósitos. Número 1,